A Garota no Trem é um livro escrito por uma mulher, onde os focos são personagens femininas, mas onde a história se desenrola de uma forma onde o empoderamento feminino está em todo lugar, menos no livro. Gente, aqui é a Gilos e hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre A Garota no Trem. Bom, se você não sabe nada sobre a história do livro, ele nos mostra diferentes pontos de vista de três personagens principais. Sim, as vidas delas estão interligadas de alguma forma, que a gente vai descobrindo com o passar do tempo. A nossa personagem principal, ela costuma pegar o trem, e a partir disso a história vai se desenrolando e a gente vai descobrindo qual é a relação entre todas as personagens e como que elas se aproximam e também se afastam durante a narrativa. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não gostei do livro, ok? Em alguns momentos ele é um pouquinho óbvio, sim, você acaba deduzindo coisas que vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns momentos de surpresa ou alguns momentos em que ele te deixa com uma dúvida que faz com que a leitura seja mais interessante. Eu gostei da personagem principal até certo ponto. A escrita da autora é bem gostosa, ok? Apesar dos problemas, eu achei a narrativa deliciosa. Eu gostei da forma como ela escreveu, como ela desenvolveu a história e tudo mais. Eu só tive um pouco de problema com os personagens em si. Por quê? A maior explicação que eu posso dar aqui é, por exemplo, que o livro ele vai meio que em contrapartida direta com os motivos principais que me fazem gostar tanto da Liane Moriarty. E um dos motivos é que a autora ela fala só de mulheres, sob o ponto de vista feminino, e ela empodera essas mulheres, apesar de todas as mulheres não serem necessariamente empoderadas. Desde o começo da história, com o passar do tempo, elas vão validando seu valor, elas se apoiam, elas enxergam valor na outra, mesmo antes, às vezes, de enxergar valor em si mesmas. E isso traz tanto valor para a história, porque é uma autora, né, feminina que fala sobre mulheres e que fortifica as mulheres e o relacionamento feminino. Já que no livro a gente tem várias personagens femininas, como que eu disse, mas ao invés de elas se empoderarem e se fortificarem, elas meio que perseguem umas às outras, elas são extremamente dependentes de homens, elas vivem e brigam entre si por causa de homens, elas acham que elas não têm valor sozinhas e elas têm por objetivo única e exclusivamente conseguir, né, o seu amor, o seu homem ali, e elas não conseguem crescer e se empoderar durante a história. Uma das personagens das quais eu mais gostei é a melhor amiga da personagem principal, da Rachel, porque eu enxerguei nela uma mulher que protege a outra, que enxerga a fraqueza na outra e quer fazer com que a outra mulher sobreviva e supere os seus obstáculos, ao invés de enxergar nela uma inimiga. Já nas outras situações, a gente vê mulheres possessivas, homens possessivos. Eu não tenho problema com esse desenvolvimento da história, desde que um passar da narrativa, esse pensamento evoluísse e elas enxergassem outras coisas além desse pensamento inicial, que é o que acontece em alguns livros da Liane Moriarty mesmo. Por exemplo, em Pequenas Grandes Mentiras, a gente tem personagens que no começo elas são retraídas, elas não confiam em si próprias, elas têm medo e elas não conseguem se aproximar de outras pessoas. Mas com o passar da história, com o apoio das amigas e tudo mais, elas vão crescendo, tendo mais força, se empoderando e ficando mais livres e donas de si mesmas. Pra mim, o que faltou aqui pra deixar esse livro efetivamente legal e interessante foi que as personagens tivessem mais amor próprio, que elas começassem a enxergar aquela desvalorização que elas estavam fazendo de si mesmas durante toda a história ou toda a vida delas, e que elas enxergassem aquilo como uma lição para começar a se amar mais, para começar a se desprender daquilo que fazia mal, daquilo que não fortificava elas. Um ponto que reforça isso é que quase todas as personagens do livro elas são colocadas como loucas. E não loucas assim no estilo Garota Exemplar, que ela tinha realmente problemas psicológicos um tanto quanto sério. Inclusive, gente, não leiam esse livro esperando um Garota Exemplar, ok? As personagens aqui são colocadas como psicóticas, malucas, que não sabem se controlar, assim como a gente tem uma grande desvalorização de outras mulheres por mulheres rivais. A gente tem um uso excessivo de palavras como feia, gorda e horrível de uma personagem se referindo a outra. Então assim, é óbvio que você está comigo porque você não ficaria com aquela sua ex-mulher gorda e feia. Ai, nossa, como ela estava acabada porque ela tinha 5 quilos a mais. Gente, oi!
Por favor, né? Isso me incomodou profundamente. E o ponto principal aqui é que essas ofensas, elas não partem primordialmente das mulheres. Os personagens masculinos aqui, inclusive, eles degradam excessivamente as mulheres. Mesmo um personagem aqui que é um psicólogo, que ele deveria, né, prezar pela sua paciente, ele meio que fala, tá bom, você tá meio louca aí, porque você tá consumindo seu marido, vamos parar com isso? E ele faz coisas antiprofissionais e antiéticas e depois ele culpa a mulher por isso. Sério. E todo esse ponto de vista faz com que todas as coisas repugnantes, nojentas, desagradáveis e tudo mais que são feitas por homens serem ok e aceitas por todos os personagens, enquanto qualquer coisinha mínima que nem precisava de tanto fuzuê assim, que foi feito por uma personagem feminina, ser um grande caos e uma coisa, tipo, merecedora de repugnância, tipo, nossa, agora você não presta porque você fez isso. Então o livro, ele é sim muito agradável de ler. A escrita da autora é deliciosa, os diversos pontos de vista fazem com que você crie melhor esse mistério e tenha mais vontade de terminar de ler o livro e desenvolver aquilo que aconteceu de verdade. Mas a forma como os personagens foram criados e como a ausência de empoderamento feminino, que poderia tão bem caber dentro dessa história, que tem aqui como a gente adicionar coisas extras, fazer com que os personagens crescessem, melhorassem, ficassem mais fortes e tudo mais, simplesmente não é aplicado. Então eu acho que se a autora acreditado mais nas personagens femininas que ela criou, o livro seria milhões de vezes melhor. Se você quer ler, eu não falo, não leia. Eu gostei do livro, eu achei ele agradável, eu gostei do mistério final e tudo mais. Eu não achei ele o melhor livro de todos, ok? Garota Exemplar é muito melhor, O Serviço da Hiena é muito melhor, Lugares Escuros é muito melhor. Esse livro, ele é legal, ele é gostoso, mas ele não é o melhor thriller, principalmente porque os personagens não convencem tanto e o enfraquecimento dos personagens acaba enfraquecendo a história. Então, bem, eu acho que se eu for escolher um livro pra você ler sobre mulheres fortes e tudo mais, eu diria pra você ler Gillian Flynn ou Liane Moriarty. O livro é legal, é interessante, mas ele falhou comigo por esses pontos. Mas eu devorei ele mesmo assim e eu achei interessante. Mas eu acho que ele poderia ser muito, muito, muito melhor. Então, se você gostou desse livro, por favor, vá ler Garota Exemplar, Lugares Escuros, Pequenas Grandes Mentiras, O Segredo do Meu Marido. O Segredo do Meu Marido, gente, é um livro que também tem mistério, que também te instiga a várias coisas, que tem personagens muito mais fortes, independentes e fantásticas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha aqui no vídeo, de se inscrever aqui embaixo e de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente se vê pela cidade. Um beijo, tchau, tchau!